Muito boa noite a todos aí que estão comigo ao vivo e outros que vão me assistir com exclusividade. Bom, ontem eu dei um resumão, uma aula curta, rápida, objetiva, mas muito bem esclarecida e interpretada sobre a pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro. Hoje eu vou fazer a parte 2. Para quem viu ontem na aula, eu falei de 1 a 10 quais são todas as leis que estão dentro da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro e expliquei o significado e a função das três primeiras. Hoje é a parte 2. Então, o título já está no rodapé do seu televisor aí, ó. Você que vai me assistir por questão de celular, tablet e tudo, aqui no rodapé do seu televisor começa o título, ó, bem aqui onde eu estou apontando, ó, aqui, ó. Parte 2, Pirâmide do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Parte 2, Pirâmide do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Desse meu lado aqui, ó, você tá vendo um V aí? Esse V é todo o relatório que eu fiz que a respeito dessa aula que eu vou fazer, desculpa. Pegue papel, pegue lápis, pegue caneta e anote os principais pontos. Você que vai me assistir por televisão, por seu televisor, você clicando aqui, ó. Quando você pausar ou tentar adiantar a aula, tá aqui o título. Parte 2, tracinho da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, no caso. Vamos lá. A parte 2 da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, eu vou explicar o significado da terceira lei que está dentro da pirâmide, da quarta lei, desculpa, da quinta e da sexta e falar o seu significado. Só para reforçar mais uma vez, a pirâmide jurídica ela é de 1 a 10. O tópico 1, já anota isso, a primeira lei de todas, a mais forte, a principal da pirâmide do ordenamento jurídico, Constituição Federal. A segunda, emendas constitucionais. Terceiro, tratados e convenções sobre os direitos humanos. A quarta é leis complementares que eu vou falar hoje. A quinta, leis ordinárias. A sexta, leis delegada. E amanhã eu vou falar a sétima, a oitava, a nona e a décima. Vamos lá. Na parte 2 eu vou explicar primeiro o que é a lei, leis complementares e o seu significado. Bom, olha o que diz. Leis complementares fixa normas para a cooperação entre, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e o município, conforme a Constituição. O quórum para a aprovação do projeto-lei complementar é a maioria absoluta das duas casas do Congresso. 41 senadores e 257 deputados. Então vamos lá. A lei complementar, ela é tipo um exemplo, aquelas leis que vai unir muitas vezes o Distrito Federal, a União, o Estado e os municípios. Ou seja, todas as leis vão se unir no intuito de uma lei para complementar o quê? Uma lei nova, uma lei que já existe, no intuito do benefício social, na teoria que eu estou falando. Um exemplo aqui é aquela lei que muitas vezes era aprovada pela maioria dos senadores do deputado e dos deputados distritais federais. Um exemplo de lei complementar eu vou dar aqui para vocês. Um bom exemplo é o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, anota isso, do dia 25 de outubro de 1966, trata-se de diversos assuntos relativos ao direito tributário, o qual regula a arrecadação tributária nacional. Olha que interessante. Um exemplo de lei complementar é aquela. Vamos supor, o Distrito Federal, ou seja, os estados da União, eles juntam com o município e eles entram no acordo de criar uma lei o quê? Que em cada lugar do país eles vão arrecadar, tanto em zona rural como zona urbana, vai pedir arrecadação que todo cidadão do teu salário coopere com 20 reais. Ou seja, isso lá no interior até a cidade grande. A cidade onde é regida pelo prefeito, pelo vereador, é regida muitas vezes ali a um município simples, ou o Distrito Federal, onde tem governador, tem deputados, tem senadores e etc. O que acontece? Eles criam essa lei que ela vai se expandir todo o Brasil. Ou seja, aí vai unificar. Vai unificar o quê? Vai unificar o poder do município, o poder do Distrito Federal, da União e todo ser humano arrecadando esse dinheiro aos cofres públicos no intuito de quê? De abrir mais empresa para o país, de abrir mais, de investir mais em hospitais, investir mais em educação, investir mais em saúde.
E quando entra nesse acordo todos os deputados grandes do Distrito Federal, de município, de cidade, a União, enfim, etc, etc, o que acontece? Eles fazem essa lei juntamente no intuito já o que? Já de unir todos. E a maioria dos deputados, eles aprovam esse tipo de lei. Por quê? Porque essa lei não entrou só for um lado regional, não. Ela já englobou o quê? Ela já englobou o Distrito Federal, municípios, já englobou também a União, os estados e etc. É tipo uma lei que vai valer para o país todo. É a mesma coisa uma lei que é criada, vou dar um exemplo também sobre presidente. Quando vai pedir um impeachment de alguém, você já viu que a maioria dos deputados, dos senadores, eles aprovam esse tipo de lei. E além de aprovar, o que eles fazem? Eles pegam, cada estado ou cada município, uma cidade lá do interior, ou um estado grande do Brasil, ou seja, o próprio Distrito Federal, o que eles fazem? Eles vão para as ruas manifestar no intuito de pedir um impeachment, de tirar o presidente do poder, ou tirar o político, o deputado, o senador, ou o próprio presidente. Ou seja, eles batem forte isso. Aí a maioria dos deputados e a maioria dos senadores, dos políticos estão de acordo, e o povo também, do município, já você vê, todo o Brasil se une. O povo lá da zona rural, lá do interiorzinho, com a zona urbana no mesmo foco. Aí os políticos criam leis, aprovam essas leis para pedir o impeachment de um político, como eu já falei. Mas isso serve na área penal, criminal. Um exemplo, o elemento cometeu um crime. Aí todo o Brasil, ele se comove, vai para as ruas, pede justiça, e os políticos criam leis, e todos, de todos os estados, grande, pequeno do país, município, estado, Distrito Federal, a União, eles concordam com aquilo. E todos os políticos e deputados aprovam uma lei mais severa para penalizar o crime daquele meliante que cometeu uma série de crimes. Então, a lei complementar é essa, ela complementa, um estado complementa o outro, entendeu? O Distrito Federal complementa os municípios complementa a União complementa o Distrito Federal e etc. Eu dei alguns exemplos, anote eles, mas vale para todas as áreas. Segundo, vou falar do quinto tópico dentro da pirâmide do ordenamento jurídico na aula de hoje, na parte 2, sobre a lei ordinária. O que seria essa lei ordinária? Vou falar para vocês aqui. Trata de assuntos diversos, da área penal, civil, tributária, administrativa, parte das normas jurídicas do país, quase todas as matérias da competência da União. Com sanção do presidente da República, o projeto de lei é aprovado por maioria simples. Olha que interessante. Então, a lei ordinária é aquela lei, muitas vezes ali, que vamos supor, são projetos que são criados da lei ordinária, que vai beneficiar várias áreas, ou seja, é no intuito de favorecer várias áreas da sociedade, só que ela que tem que ter o alvar do presidente e é aprovado pela maioria. Como assim? Vou dar um exemplo maior. Um bom exemplo de lei ordinária é o número 10.741 do dia 1º de outubro de 2003, sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, e um outro exemplo é a Lei 8.069 do dia 13 de julho, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que seria essa lei ordinária? É uma lei que muitas vezes ali é o Estado, muitas pessoas estão contra, eles não querem, são contra aquilo, mas existe o quê? É aprovado pela maioria das pessoas que são ali políticos simples. Vamos dar um exemplo. Essa lei foi criada, igual o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem muita gente contra. Só que vai contrariar aquelas pessoas que muitas vezes são de classe alta, aquelas pessoas que odeiam meliante, odeiam delinquente, igual tem o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que essa lei, o quê? A maioria das pessoas que são simples, ou seja, de classe baixa, ela aprova que tem que ter o Estatuto da Criança e do Adolescente para investir em regeneração, investir em ressocialização. Estatuto do Idoso, mesma coisa, para favorecer. Muita gente é contra, mas a maioria ali, simples, aprova essa lei ordinária. O Estatuto do Idoso é um exemplo, que é aquelas pessoas onde vai favorecer o idoso. Muitas pessoas é contra do idoso chegar numa fila do banco, aquela pessoa está 2 horas, o idoso já entrar e passar na frente. Ou muitas vezes o idoso está ali, ele ser beneficiado, porque se o idoso cometer um crime, ele fica menos tempo preso do que as outras pessoas. Então muitas pessoas têm ódio desse tipo de lei, por isso que é conhecido como lei ordinária. Mas a maioria das pessoas que são simples,
de classe baixa ou pessoa que são simples dentro do poder político, eles aprovam esse tipo de lei. E eu dei alguns exemplos aqui do Estatuto do Idoso, e dei o exemplo do ECA também, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas isso também serve na área penal, tributária, administrativa e etc. também. Vou dar um exemplo da área penal, é a questão de pena de morte. Muito político não vai aprovar pena de morte no Brasil, nunca nem prisão perpétua, porque não tem. É uma lei para muitos o que é ordinária, pessoas têm ódio. Ah, o cara cometeu o crime, devia morfar na cadeia, morrer na cadeia, igual deu exemplo ontem. Mas não vai acontecer isso. Então são leis que é aprovado por a maioria do Congresso, aquelas pessoas que são consideradas simples, que não são peixe grande. Deputado iniciante, só um deputado ou um suplente e por aí vai. E o sexto tópico da pirâmide do ordenamento jurídico, na parte 2 da aula de hoje, eu vou falar sobre as leis delegadas. Olha que interessante. Leis delegadas. Olha que interessante aqui. Feita pelo presidente da República, que solicita ao Congresso a concessão especial ao Congresso, ou seja, uma delegação do Legislativo para elaborar a lei. Então a lei delegada ela já é aquela lei que geralmente ela é criada pelo presidente da República. O presidente falou que vai ter tal lei que, um exemplo, o salário vai ser aumentado em 2 vezes a mais. Estou dando um exemplo. Ou a questão vai aumentar, como é que se diz? O valor do gás vai diminuir pela metade do que está atualmente. Ou seja, ela é feita pelo presidente. Só que o presidente, a lei delegada é essa, ele cria essa lei, anote isso, gente. Só que aí, para ela ser aprovada, o presidente ele pede o quê? A solicitação da concessão especial do Congresso. E uma delegação de legislativo, ou seja, uma delegação de legislativo que eu falo o quê? Uma delegação de legisladores que criam as leis, eles vão analisar esse projeto do presidente, se pode ou não aumentar o salário, se pode ou não diminuir o valor do gás ou do combustível. Estou dando exemplos aqui. Um exemplo, o presidente criou a lei, teve o projeto, ou seja, ele solicitou a concessão do Congresso especial, ou seja, uma delegação do Legislativo, um monte de legisladores, eles criam, eles concordam em ter essa lei, eles elaboram essa lei e aprovam. Aí essa lei vai passar a valer. Essa é a lei delegada. Um exemplo de lei delegada para concluir, que podemos citar, seria a iniciativa do Poder Executivo em criar ou majorar, aumentar esse posto de competência residual da União. Vale lembrar que não pode haver delegação dos atos de competência exclusiva do Congresso, da Câmara ou do Senado. Ou seja, lei delegada é isso. Ela não é de competência exclusiva nem do Congresso Nacional, nem do Senado Federal, nem da Câmara dos Deputados e nem das câmaras municipais, né, dependendo dos locais que tem município. Ela é o quê? Ela não pode haver exclusividade. A exclusividade é o presidente criar o projeto, ele levar até a concessão especial do Congresso, uma delegação de legisladores vão analisar e se eles aprovarem, eles elaboram a lei e colocam ela para sancionar na prática. Isso que é lei delegada. Um exemplo é impostos. Um exemplo, imposto. O presidente fala que vai aumentar o imposto disso ou aquilo. Aí ele levou para a concessão. Ele levou para o Congresso. Uma delegação de legisladores analisaram e concordaram. Pronto. Concordaram, a lei está aprovada e ela vai passar a entrar em vigor. É assim que é a lei delegada. Então, gente, ó, no rodapé aqui do seu televisor, parte 2, entendeu? Do ordenamento jurídico brasileiro, é a aula de hoje. Aqui ao lado do título aqui, ó, que eu já falei no rodapé, você que vai mais tipo celular, o tablet, tem um V, tem todo o relatório, todos os principais tópicos da aula, além da minha explicação teórica, para você analisar, e você que vai mais tipo televisor, tá aqui, ó. Entendeu? Quando você pausar a aula, tá aqui, parte 2, tracinho do ordenamento, da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro. Amanhã a parte 3 da aula. Valeu, meu Brasil. Tchau, tchau.